Olá, eu sou a professora Luciana e no vídeo de hoje eu vou resolver algumas questões sobre a colocação pronominal. A primeira questão é do Enem. O uso do pronome átono no início das frases é destacado por um poeta e por um gramático nos textos abaixo. Pronominais. Me dê um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Esse é um texto do Oswald de Andrade. Agora o texto 2. Iniciar a frase com pronome átono só é lícito na conversação familiar, despreocupada, ou na língua escrita quando se deseja reproduzir a fala dos personagens. Esse aí é um texto da gramática do Segalo. Comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos. Letra A. Condeno essa regra gramatical. Essa opção está errada. O Oswald de Andrade mostra que aceita as duas formas de uso, a formal e a informal, assim como o Segalo. Então, tudo está relacionado ao contexto. Letra B. Acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra. Essa opção também está errada. Eles não acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra porque eles defendem que é possível iniciar a frase com pronome átono nas situações informais. Letra C. Criticam a presença de regras na gramática. Também está errada. Observe que em nenhum momento ocorre crítica. Na verdade, eles relacionam tudo ao contexto e à situação. Letra D. Afirmam que não há regras para uso de pronomes. Também está errada. Os dois autores mencionam a existência dessa regra gramatical. Letra E. Relativizam essa regra gramatical. Esse aí é o nosso gabarito. Os dois autores colocam a regra como algo relativo, dependendo do contexto e da situação. Segunda questão. Uma revista utilizou em sua capa a seguinte frase típica da linguagem coloquial: me aqueça neste inverno. Nessa frase, a colocação pronominal está em desacordo com a norma culta que estabelece: é proibido iniciar período com pronome oblíquo. Se forem feitas alterações na estrutura da frase, qual delas estará também em desacordo com a norma oculta? Aí nós estamos buscando a opção que está errada. Letra A. Quero que me aqueça nesse inverno. Não é essa a nossa resposta, tá? A condição subordinativa aqui realmente traz o pronome para antes do verbo. Letra B. É preciso que me aqueça nesse inverno. Também não é essa a nossa resposta. O uso da próclise aqui também é possível por causa do pronome. Letra C. Quando me aquecerá neste inverno? Também não é essa a nossa resposta. Nas frases iniciadas por palavras interrogativas, como é o caso do quando, ocorre realmente o uso da próclise. Então a frase está certa, a opção está errada. Letra D. Aquecer-me-á no inverno? Também está errada, já que a mesóclise ela ocorre com os verbos no futuro do presente. Letra E. Não aqueça-me neste inverno. Essa aí é a nossa opção correta, tá? Com as palavras negativas como não, ocorre o uso da próclise, ou seja, o pronome fica antes do verbo. Terceira questão. Assinale a frase em que há erro, em que há pronome enclítico. Então, aí nós estamos buscando o uso da ênclise. Letra A. Far-me-ás um favor? Errada. O pronome está no meio do verbo, então nós temos um caso de mesóclise. Letra B. Nada te direi a respeito. Também está errada. O pronome te está antes do verbo, então é um caso de próclise. Letra C. Convido-te para a festa. Essa é a nossa opção correta. O pronome te foi colocado aqui depois do verbo, então ocorre uma ênclise, é um caso de ênclise. Mas vamos ler as outras opções também. Não me fales mais nisso. Também está errada. O pronome me está antes do verbo, então é um caso de próclise. Letra E. Dir-se-ia uma incoerência. Também está errada porque o pronome se está no meio do verbo, então é um caso de mesóclise. Quarta questão. Assinale a alternativa que apresenta erro de colocação pronominal. Aí nós estamos buscando a frase que está errada.
Letra A. Você não devia calar-se. Não é essa a nossa resposta. O pronome ser, ele está depois do verbo, porque não há nenhuma palavra atrativa para colocá-lo antes do verbo. Letra B. Não lhe darei qualquer informação. Também não é essa a nossa resposta, porque a palavra não, que tem sentido negativo, atrai o pronome para antes do verbo, formando assim uma próclise. Letra C. O filho não o entendeu. Aqui é aplicada a mesma regra, o não atrai o pronome para antes do verbo. Então a frase está certa, não há nenhum erro aí. Letra D. Se apresentar-lhe os pêsames, faça-o discretamente. Esse aí é o nosso gabarito. A conjunção subordinativa ser, o pronome lhe, deveria estar antes do verbo e não depois, como apresentar-lhe. Na letra E, ninguém quer aconselhá-lo. Também está errada. Como não há nenhuma palavra atrativa que traga o pronome para antes do verbo, a frase está escrita corretamente. Quinta e última questão. Assinale a alternativa em que todos os pronomes pessoais estão colocados corretamente segundo o uso clássico da língua portuguesa. Letra A. Eu o vi, não lhe falei, darei-te o livro. Essa aí está errada. Com o verbo no futuro do presente, que é o darei, deveria haver o uso da mesóclise. Então ficaria dar-te-ei e não darei. Letra B. Eu o vi, falei-lhe, nada lhe direi. Essa aí é a nossa opção correta. Aqui todas as regras gramaticais foram respeitadas. Vamos ler as outras opções também. Letra C. Nada dir-lhe-ei, não o estimo. Deus ajude-nos. Essa aí está errada por causa do uso da mesóclise em nada dir-lhe-ei. Com essa palavra atrativa não, o correto é o uso da próclise, que é a colocação do pronome antes do verbo. Letra D. Deus nos ajude, não quero ofender-te, mas vai-te embora. Com os verbos no infinitivo pessoal, nós usamos a ênclise, então seria não quero ofender-te, opção errada. Letra E. Me dá o livro que eu te devolvo assim que o ler. Também está errada. Nós não podemos iniciar a oração com o pronome me. O certo seria dá-me o livro. Eu espero que a resolução dessas questões tenha te ajudado nos seus estudos. Se você gostou do vídeo, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Até a próxima aula!